Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre um judeu marginal, repensando o Jesus histórico, segunda edição de John P. Meyer. Essa obra aqui, ó. Vou conhecer um pouquinho dela então, de como John P. Meyer trabalha esse Jesus histórico, né? Vamos à introdução, natureza e origem deste livro. Este livro se defronta com um dos maiores enigmas do estudo religioso moderno, o Jesus histórico, conforme será explicado no capítulo 1. Por Jesus histórico, refiro-me ao Jesus que podemos resgatar, retomar ou reconstruir, utilizando os instrumentos científicos da moderna pesquisa histórica. Considerando-se o estado fragmentário de nossas fontes e a natureza muitas vezes indireta dos argumentos que devemos usar, este Jesus histórico será sempre um construto científico, uma abstração teórica que não coincide nem pode coincidir com a realidade plena do Jesus de Nazaré, que de fato viveu e trabalhou na Palestina no primeiro século da nossa era. Bem entendido, tal abordagem não visa aprovar nem impugnar qualquer postura religiosa. Meu método obedece a uma regra simples: prescinde do que a fé cristã ou os preceitos posteriores da Igreja dizem a respeito de Jesus, sem afirmar ou desmentir tais asserções. Para explicar aos meus colegas acadêmicos o meu propósito neste livro, costumo recorrer à fantasia do quadro. Suponhamos que um católico, um protestante, um judeu e um agnóstico, todos historiadores honestos e bem informados sobre os movimentos religiosos do século I, ficassem trancafiados nos meandros da biblioteca da Harvard Divinity School, submetidos a uma dieta espartana e que só lhes fosse permitido reaparecer quando tivessem elaborado um documento de consenso sobre quem foi Jesus de Nazaré e o que pretendia em seu próprio tempo e lugar. Como requisito essencial, esse documento deveria se basear em fontes de argumentação puramente históricas. A resultante fórmula de consenso não religiosa padeceria de todos os males peculiares aos documentos ecumênicos redigidos por comissões. Por vezes, uma linguagem ambígua seria cuidadosamente escolhida para disfarçar as diferenças. Outras vezes, pontos de divergência sobre os quais não se fosse possível chegar a um acordo teriam que ser abertamente admitidos. Com toda a probabilidade, esse relatório sobre Jesus não refletiria inteiramente as opiniões de nenhum dos esfaimados membros do conclave. Com certeza não conteria afirmações que o membro católico ou protestante pudesse sustentar firmemente pela fé. O requisito básico de que tal documento de consenso fosse aberto à verificação por toda e qualquer pessoa com acesso aos meios da moderna pesquisa histórica produziria um foco restrito, uma visão fragmentada e talvez até distorções. Contudo, algo seria ganho. Teríamos um esboço preliminar do que aquela entidade ilusória, constituída por todas as pessoas razoáveis, pudesse afirmar sobre o Jesus histórico. O documento poderia servir de base comum, de ponto de partida para um diálogo entre cristãos e judeus, entre as diversas confissões cristãs e entre crentes e descrentes, assim como de convite a novas pesquisas por parte de historiadores e também de teólogos. Então, o documento de consenso limitado não pretende ser um substituto do Cristo da fé. É um modesto objetivo desta obra. Este livro sobre o Jesus da história tem sua própria e longa história. Em 1984, o professor Raymond E. Brown, do Union Theological Seminary de Nova York, pediu-me para escrever um artigo sobre o Jesus da história para a nova edição do Biblical Commentary, que foi publicada em 1990. Talvez o fato de não ter sido incluída nenhuma discussão mais extensa sobre Jesus histórico na edição original do Jerome Biblical Commentary, publicada em 1968, seja sintomático da situação dos estudos bíblicos do meio católico americano na década de 1960. Portanto, eu teria que partir do zero. A pesquisa que se seguiu provou ser muito mais fascinante e cativante do que eu esperava a princípio. Enquanto eu fazia minhas pesquisas e escrevia, várias organizações me solicitaram para palestras em artigos populares que iam destilando os resultados do meu trabalho mais técnico. Tais tentativas de popularização incluíram um artigo na seção Outlook do Washington Post em dezembro de 1974 e um ensaio bem mais longo no New York Times Book Review em de 1986. Um estudo ainda mais extenso foi publicado posteriormente na minha coletânea de ensaios, The Mission of Christ and His Church. Nessa época, no início de 1987, alguns colegas da Universidade Católica e da Associação Bíblica Católica exortaram-me a escrever um livro tratando do Jesus histórico, a ser usado pelos estudantes durante as aulas, assim como pelo leigo interessado. A princípio, hesitei em me aventurar num projeto tantas vezes empreendido com resultados tão variados. No entanto, o professor Joseph A. Komunchak,
da Universidade Católica, assinalou que havia na ocasião uma verdadeira lacuna quanto a representações consistentes do Jesus histórico destinadas tanto aos alunos de doutorado como ao público mais geral de religiosos, seminaristas e intelectuais leigos. O bem conhecido Jesus of Nazaré, de Gunther Bornemann, publicado originalmente em 1956, já está um tanto ultrapassado. Trabalhos recentes sobre o judaísmo primitivo nos levam a detectar no retrato de Bornemann, que Bornemann traça de Jesus de Nazaré, algumas das características de dois grandes alemães, ambos chamados Martin, Lutero e Heidegger. O mais recente e extenso, Jesus e Judaísmo, do E.P. Sanders, de 1985, evita muitas das armadilhas do Jesus de Bornemann, embora algumas posições do primeiro quanto a Jesus tenham se mostrado bastante controvertidas. Assim foi o século I e assim é hoje. O Jesus de cada um e cada Jesus não se ajusta a todo mundo. Por uma grata coincidência, nessa mesma época, o professor David Noel Friedman procurou-me com um pedido para escrever um livro sobre Jesus para a série Anchor Bible Reference Library. Foi com muita apreensão que a aceitei. A despeito de todo o incentivo que recebi, os fragmentos dispersos resultantes de 2 séculos de pesquisa sobre Jesus muitas vezes me levaram a perguntar por que pensar em tentar quando tantos já falharam? Por que engrossar a legião de estudiosos que examinaram narcisicamente as águas que encobrem o Jesus histórico apenas para verem a si mesmos? Nenhuma outra linha de pesquisa parece tão apta a transformar eruditos em céticos. Do Jesus revolucionário e violento ao Jesus mago e folgazão, do fanático apocalíptico ao mestre da sabedoria ou filósofo cínico e indiferente à escatologia, qualquer situação que se possa conceber, qualquer teoria extrema que se possa imaginar já foram há muito propostas, com as posições antagônicas anulando-se mutuamente e com os erros do passado sendo repetidos por novos escritores afoitos. Num certo sentido, existem tantos livros sobre Jesus que dariam para 3 vidas, e um budista pecador poderia muito bem ser condenado a passar as próximas 3 encarnações lendo-os todos. Ixi, Maria, livro demais, né? Razões para tentar. Não obstante, em outro sentido, nenhum estudioso da Bíblia, na verdade, qualquer pessoa culta interessada nas origens do cristianismo, pode evitar o desafio de enfrentar e responder a questões fundamentais para si mesmo. Sempre me recordo de um professor de filosofia que tive há tempos e que perguntava à classe por que alguém deveria se preocupar com a questão de si e como podemos conhecer a verdade, quando as maiores inteligências através dos séculos se manifestaram com respostas contraditórias sobre o assunto. Por que se dá o trabalho de tentar quando os melhores e os mais brilhantes não conseguiram? Ao que um estudante sensato respondeu que ninguém acha que devemos deixar de procurar e praticar o amor, só porque nossos antepassados confundiram a questão. Existem questões importantes que cada ser humano tem que solucionar sozinho. É verdade que aprendemos com as pesquisas do passado, mas as lições de outros não podem substituir nosso esforço pessoal para entender os problemas cruciais da vida, problemas que cada um deve enfrentar honestamente por si só. Na realidade, meu colega estava citando Platão para o professor. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Né? Uma vida sem a busca pelo conhecimento, ou sem a busca da verdade, ou sem a busca do amor, não vale a pena ser vivida. E não se trata de um exame que possamos pagar a outrem para fazer por nós. Aí entra a questão da heteronomia de Kant. Né? Se a gente puder, a gente paga alguém, né? Mas a gente tem que buscar a autonomia, a independência, né? A capacidade de buscar por si mesmo a verdade, o conhecimento, o bem, o amor. Se isso se aplica à necessidade de cada um de procurar respostas sobre a natureza da verdade, a realidade de Deus, o significado da vida e da morte e o que pode existir no além, também se aplica à necessidade que todo cristão culto tem de procurar respostas sobre a realidade e significação do homem chamado Jesus. É certo que o estudante inicialmente aprende com os estudos feitos por outros, mas apenas para decidir a melhor forma de começar a enfrentar o problema. É nisto que se resume a educação. Com efeito, em vista do impacto de Jesus sobre toda a civilização ocidental, ninguém, qualquer que seja sua crença religiosa, pode se considerar realmente informado hoje em dia, se não tiver algum conhecimento do que a pesquisa histórica tem a nos dizer sobre essa figura enigmática, que desencadeou uma das maiores forças religiosas e culturais do mundo. A vida religiosa não examinada, ou mesmo a vida antirreligiosa, não vale a pena ser vivida. Isso é um pouquinho, né, da introdução dessa obra seminal, Um Judeu Marginal Repensando o Jesus Histórico, do John P. Meyer.
da editora Imago. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curte, dá um like, quem não curte, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.